Agora é diferente. Então, eu vou pedir para você iniciar, por favor, abrir com a nossa oração. Tá. O pastorino de hoje, né, de Minuto de Sabedoria, é o seguinte. A mensagem é: não sinta medo, para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Então, vamos ter as nossas mentes voltadas para o bem, para a positividade, que é essa mensagem de hoje, e vamos fazer com que os nossos medos sejam expurgados de nós. Então, vamos fazer a nossa oração, fechando os nossos olhos, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos benfeitores espirituais responsáveis por este trabalho. Te damos graças, Senhor, por essa oportunidade benfazeja, que possamos ser intuídos para falarmos da melhor forma sobre o Teu Evangelho, Senhor. Mas te pedimos mais, que ao sair daqui desse estudo, que nós possamos exemplificar, sendo verdadeiros cristãos, mostrando e exemplificando o que o Senhor nos deu, de ensinamento. E assim, Senhor, vamos pedir também que os médicos espirituais, fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e o nosso corpo mental, Senhor. E assim, vamos pedir a Tua permissão, Senhor, para iniciarmos mais um estudo abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Pode iniciar. Fala, Mercedes. Antes do estudo, eu quero fazer aqui, eu estou sem medo, mas eu preciso estudar muito essa mensagem aí, porque, até então que eu sei, o medo nos protege, né? É o excesso de medo que faz mal, como tudo, Sim. né? Se você beber 10 litros de água de uma vez só, você não vai ficar bem. Então, eu tenho que reler essa mensagem e estudá-la bastante. Quando ele fala não tenha medo, eu falei, opa, como assim não tenha medo? Mas ele fala na questão do medo que paralisa, que não deixa você seguir em frente. Sim. Mas eu até coloco lá no grupo. Tá bom. Eu vou ter que também dar uma adenda aqui, dar uma protestada. Eu faria uma diferença entre o medo e o receio. Por exemplo, eu tenho receio da violência na cidade, então não vou sair por aí para certos lugares à noite. É um receio. Mas medo seria se eu tivesse obrigada a enfrentar essa situação por algum motivo. Por exemplo, um amigo está passando mal e eu vou ter que ir, aí esse receio vai virar medo e o medo pode ou não deixar eu ir ou ir com medo. Aí eu faria a diferença, porque eu diria o seguinte: eu iria apenas com receio, porque aí essa fronteira entre o receio e o medo é a fé. Você vai com receio, mas com a confiança de que você vai receber a proteção divina, porque você não está se expondo de maneira leviana, mas por uma necessidade. Deu para entender? Eu fiquei mais confusa, porque quando você falou em áreas perigosas da cidade, eu me lembrei do medo que eu tinha para trabalhar no Morro da Providência à noite. Eu atravessava aquele túnel ali da Central. Assim, sinceramente, saía de casa, eu tinha que ir. Então, eu me agarrava à fé. Eu saía daqui rezando. Mas, assim, eu tinha medo? Tinha, Não, mas eu enfrentava. Então, será que eu tinha medo mesmo? Porque eu gastava assim, um repertório de 400 Pai Nossos e Ave Marias. Não dava saindo aula daqui direito? até atravessar o túnel. Quando eu chegava na escola, parava de rezar, mas eu ia. Então, quer dizer,
de certa maneira, o que o pastor está dizendo é que a gente precisa confiar mesmo em Deus, que nada nos acontece quando não precisa acontecer, né? Bom, então, por favor, Pri, vamos dar início ao estudo de hoje. Hoje é Mateus, né? Capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha esquerda ou à minha direita, e estou repetindo, ou à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-vos grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, no estudo de hoje, né, que vem falando sobre servir, eu peguei lá do Pão Nosso, né, que é pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 4, que é assim, antes de servir. Sempre Emmanuel primeiro fala uma parte do versículo, depois ele explica a respeito. Tá assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Jesus, Mateus 20, 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar. Outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontra enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Então, aqui ele vem falando da questão do trabalho, né?
E com a ferramenta você pode fazer algo útil, né? Porque ele vem citando aqui a pólvora, que é para libertação de energia, né? Pode ser utilizada para construir uma estrada, mas se eu faço dela um uso para guerra, eu estou fazendo um mau uso, né? E Deus nos deu oportunidade de trabalhar e Jesus veio nos exemplificando, né? Trabalhando o tempo inteiro, servindo. Ele, que é o maior de todos. Então, ele veio nos dando o exemplo de como nós podemos fazer. E aqui eu acho bem interessante quando o Emmanuel diz que a gente pode começar hoje mesmo, né? Com uma enxada, com uma caçarola, mas se você estiver enfermo, você pode colaborar diretamente, né? Porque você pode dar exemplos, né? Na edificação moral dos irmãos, né? Com seus exemplos, você pode mostrar como trabalhar no bem, né? E tudo trabalha na vida, né? Então, isso que ele vem mostrando, desde o menor até o maior, todos trabalhando, cada um com a sua cota de trabalho. Sim, eu acho que o principal também que você está falando aí é que a questão do servir, ela não demanda nada especial, a pessoa não precisa ter dinheiro, ser forte, ter sem nada. Vou até exemplificar aqui uma senhorinha mesmo, ela está já nos 90 anos, ela sempre trabalhou como médium, quer dizer, doava da energia dela, mas ela chegou num ponto que ela não podia mais. Hoje ela faz tricô, sapatinho de tricô, gorrinho de tricô para doar para as mães de crianças mais pobres. Ou seja, quando falta um tipo de força, você pode usar outra coisa. Quer dizer, ou não posso nada, não tenho dinheiro para comprar uma lã, faz oração pelos outros, sempre se pode ajudar de alguma forma. Vocês querem comentar alguma coisa, meninas? Eu posso iniciar logo o estudo do pastoreiro. Posso? Tá. Eu só vou dar um adendo aqui, dar um aviso, porque eu estou me recuperando ainda do problema respiratório, então, se de repente, se eu começar a tossir aqui, eu vou fechar meu microfone até me recuperar, tá? Mas vamos lá, se Deus quiser, vai correr tudo bem. O pastorino ele vai chamar a atenção para primeiro, uma coisa. A mãe dos filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu eram Tiago e João, era Salomé, que Salomé era prima de Jesus. Então, era até tradição, coisa da consanguinidade da alguma primazia. Mas vamos lá. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, era Salomé, e esta era a prima de Jesus. Pela relação de consanguinidade se achava com direito à primazia para seus filhos. Ao ser interpelada por Jesus, que queres? São essas primazias que ela solicita para a posição de seus filhos junto a ele. Como na resposta, Jesus se dirige frontalmente aos dois, são eles que respondem à pergunta: podeis beber o cálice que estou para beber? Podemos. Resposta que demonstra toda a presunção dos que não sabem e toda a pretensão dos que ignoram. Bem iguais a nós. Entusiasmo puro, apesar da nossa incapacidade. Cálice pode exprimir no Antigo Testamento, por vezes, alegria, mas, na maioria das vezes, significa dor. De fato, Tiago foi decapitado em Jerusalém por Herodes Agripa no ano 44, e João foi mergulhado numa caldeira de óleo fervente diante da Porta Latina, e depois foi exilado para a ilha de Patmos. Ele não morreu ao sofrer aquelas queimaduras. Eu depois até fiquei imaginando como deve ter sido dolorosa a recuperação, né? Mas ele sobrevive, ele vai morrer bem mais tarde, morte natural. Mas aí é aquela coisa, como Jesus disse, vocês vão beber do cálice. Jesus confirma que eles beberão o seu cálice, mas não cabe a ele conceder o lugar à sua direita ou à esquerda, mas ao Pai. Esta lição abrange vários tópicos. Primeiro, o exemplo a ser evitado. Evitar aspirar, nem mesmo interior e subconscientemente, aos primeiros postos. Depois, 2, a necessidade das provas pelas quais devem passar os candidatos à iniciação, como beber o cálice. Terceiro, a decisão, em última instância, cabe ao Pai, que é superior a Jesus. Quarto, a diferença, mais uma vez sublinhada, entre personagem e individualidade, sendo que só evolui que a personalidade e a individualidade só vão evoluir através da lei de serviço. E a lei de serviço ela pode ser descrita numa certa ordem.
Primeiro, é próprio da personagem, com seu eu vaidoso e ambicioso, querer projetar-se acima dos outros por orgulho ou egoísmo. E são estes os 4 vícios mais difíceis de desarraigar da personagem. Segundo, as provas do cálice que devem beber o candidato são amargas. São as dores físicas e os sofrimentos morais, as angústias provocadas pela aniquilação da personalidade e pela destruição total do eu pequeno, que precisa morrer para que a individualidade cresça, como as calúnias dos adversários e, sobretudo, dos companheiros de ideal que abandonam, entre outros tantos sofrimentos morais. Aqui eu vou parar para dar um adendo. E quem sofre, por exemplo, como você falou, aquele negócio lá no começo do pastorino, não ter medo das calúnias, etc., mas quem vai sofrer com as calúnias, na realidade, vai ser a personalidade. Vai ser, quem vão caluniar quem? Vão caluniar a Cristina, a Cris. Mas a minha individualidade, que é meu espírito eterno, esse ninguém nem o conhece direito, nem eu ainda estou me conectando direito a ele, desenvolvendo ele. Esse está acima de tudo isso, tem que estar acima de tudo isso. O grande problema é esse nosso personagem que a gente vive hoje nessa encarnação, a Príscila, a Mercedes, a Kátia, é essa personagem que precisa ser aniquilada para que o Espírito Eterno possa se manifestar e finalmente nos dominar completamente, aí sim a gente terá evoluído de verdade. Terceiro, já vimos que Jesus, cônscio da sua realidade, sempre se colocou em posição subalterna e submissa ao Pai, embora se afirmasse unido a ele e uno com ele. Naturalmente, que não sendo a autoridade suprema, nem devendo as coisas ocorrerem com uma simplicidade suposta pelos seus discípulos no restrito cenário palestinense, não podia Jesus garantir coisa alguma quanto ao futuro. Quarto, a diferença entre a personagem dominadora e tirânica, representada pelo exemplo dos governadores de povos, e a humildade serviçal da individualidade, é mais uma vez aqui salientada. Ele vai colocar o seguinte: aqueles que seguem o Cristo têm como essencial servir através do amor e através do serviço. Essa é a realidade profunda que precisa encarnar em nós. Sem isso, nenhuma evolução é possível. O próprio Jesus desceu à Terra para servir por amor, e esse amor foi levado a extremos inimagináveis. Pois, além do serviço que prestou à humanidade, deu sua alma para a libertação de muitos. Aqui eu também paro para fazer outro adendo, porque na tradução que você leu, você falou, deu sua vida para libertar, etc. O pastorino, não, ele mantém a palavra dar a alma, e ele vai fazer até essa diferença e vai explicar aqui por quê a alma, e não só, porque ele faz até um exemplo, que, por exemplo, muita gente dá a vida para salvar, o soldado dá a vida em prol da pátria, um bombeiro dá a vida em prol de quem está salvando. Ele coloca até que esse dar a vida é uma coisa, entre aspas, mais ou menos comum. Muita gente faz, a mãe dá a vida para salvar os filhos. Ele coloca Jesus no outro nível de dar a alma, e ele vai explicar aqui por quê. A alma, a libertação de muitos. Esta é uma das lições mais sublimes que recebemos do Mestre. Quem não liquidou o seu personalismo e passou a servir em lugar de ser servido, está fora da cena. Jesus deu sua alma, sua psique, toda a sua sensibilidade amorosa, num sacrifício inaudito, deixando os planos elevados, onde só havia felicidade, para mergulhar na matéria grosseira de um planeta denso e atrasado, emergindo no oceano de paixões agudas e descontroladas, tendo que manter-se ligado aos planos superiores, suportando uma pressão que provinha do plano astral, atingindo a psique que só um ser excepcional como ele poderia suportá-la sem fraquejar. Jesus sacrificou sua psique pela libertação de muitos. Realmente, muitos aproveitam o caminho que ele abriu, todos não. Quantos se extraviaram e se extraviam pelas estradas largas das ilusões? Aqui ele vai desfiar aqui várias coisas que acontecem quando a gente deixa a personalidade dominar, porque é a personalidade que vai trilhar esses caminhos perigosos. Extraviam pelas estradas largas das ilusões, pelos campos abertos do prazer, e quantos também
despencam ladeira abaixo aos trambolhões, arrastados pelas paixões que os enceguecem, pelos vícios que os ensurdecem, pela indiferença que os paralisa, e vão de roldão estatelar-se no fundo do abismo, devendo aguardar outras oportunidades, pois nesta perderam a partida e não conseguiram a liberdade gloriosa do Filho de Deus. Vou parar aqui de novo para falar novamente essa coisa da personalidade. E quando a gente vê assim, no comum dos homens, por exemplo, vou inventar aqui, digamos assim, o Joãozinho. Joãozinho vai nascer e crescer aprendendo que a vida é isso, aquilo, só pela visão material das coisas. Ah, Joãozinho, você tem que crescer, você vai trabalhar, cresce família, etc. Blá, blá, blá. Joãozinho chega na adolescência, aquela coisa do hormônio, paixão, etc. Conhece Mariazinha, se apaixona loucamente por Mariazinha. Mariazinha é o centro da vida dele. Mas, por exemplo, por um azar qualquer, Mariazinha não gosta dele, gosta do Zezinho. Por essa coisa, de novo, das armadilhas da personalidade que vive no mundo material, e só para o mundo material, se não for uma personalidade que já está ligada à sua individualidade, ele pode o quê? Descer ladeira abaixo. Ele primeiro já começou pela ilusão, a ilusão do amor amoroso, da coisa da família, que a vida é só isso, a ilusão de que a vida é só isso. Segundo, ele pode descer pela ladeira da paixão, que já começa a deixá-lo cego e surdo para a razão, etc., porque ele pode se deixar de ciúme ou obsessão pela Mariazinha, etc., e tal. E pode chegar às raias até da coisa da perseguição, do crime, etc., que aí é a queda total no abismo das paixões desenfreadas. Então, isso aí é meio que um cenário, uma descrição do que a personalidade, que aí se transforma naquele elemento que a gente fez no estudo da outra semana, que vira a personalidade como esse Satanás, o diabo, o antissistema, aquilo que leva a pessoa a trilhar o caminho anti-espiritualidade, evolução espiritual, quando ela se volta só para as ilusões da vida material. Vamos, seguindo. Não conseguiram a liberdade gloriosa do Filho de Deus. Muitos, entretanto, já se libertaram. São os que esquecem de si mesmos, os que deixam de existir e se transformam em pão para alimentar a fome da humanidade, a fome física, a fome intelectual, a fome espiritual, e transubstanciam seu sangue em vinho de sabedoria, em vinho de santidade, em vinho de amor, para inebriar as criaturas com o misticismo puro da plenitude crística, pois apresentam a todos como mestre apenas o Cristo de Deus e desaparecem do cenário. Sua personalidade morre para surgir o Cristo em seu lugar. Seu intelecto cala para erguer-se a voz diáfana do Cristo. Suas emoções apagam-se para que só brilhe o amor do Cristo. E através deles os homens comem o pão vivo, descido do céu, que é o Cristo, e bebem o sangue da nova aliança, que é o Cristo, e retemperam suas energias e se alçam às culminâncias da perfeição, porque mergulham nas profundezas da humildade e do amor. Eu achei esse final lindo aqui, porque ele coloca isso. Esses são os grandes vultos, avatares da humanidade que vieram e que eles se apagaram a própria personalidade em nome para representar esse amor, como o próprio Cristo. Ele deixa a personalidade de Jesus, desaparece. Ele é apenas o Cristo. Ele é a mensagem viva de Deus. E a gente teve algumas raras pessoas. A gente pode colocar até o Chico Xavier também, o nosso Chico, que ele deixou totalmente de lado qualquer necessidade material ou ilusão material de ter uma família, etc. e tal, e se dedicou só a servir ao próximo. Mas eu entendo, claro que eu entendo que é mega complicado no nível evolutivo que a gente está, a gente sequer sonhar em alcançar esse patamar, como ele falou lá na frente, é uma tolice nossa, né? É por entusiasmo, mas nós ainda somos totalmente incapacitados para isso, porque a gente ainda tem esses nossos, principalmente os nossos apegos, né, amorosos, a gente tem necessidades emocionais ainda muito materializadas, de ter alguém próximo, construir família, zelar pelos filhos, etc. Porque, na realidade, o convite do Cristo não é nem para que não se tenha isso, mas que não
se tem isso como prioridade absoluta, porque Cristo, Jesus também teve a sua família, teve os pais, os irmãos e tudo, mas a prioridade dele foi o quê? Servir, servir, servir. E não é a nossa. Infelizmente, ainda não é a nossa. A gente está começando a trilhar esse caminho, mas a gente ainda é a personalidade que domina em nós. É um caminho, é um começo, mas falta ainda muito para a gente. Quem quer comentar, por favor? Vou fazer chamada, gente. Vai, Mercedes, por favor. Não, eu não vou ter medo de me calar. Pri, Não estou conseguindo abrir o microfone. Estou ali clicando e não está indo. Essa questão do pastorino, assim, o final ele fecha com chave de ouro mesmo, né? Com essa questão que vem falando da questão de Jesus, né? A sua encarnação na Terra, essa questão de doar a alma, que é assim o nosso maior exemplo, né? Que a gente tem que seguir. E você falou da dificuldade, né, que nós temos ainda de nos libertarmos de nós mesmos, né, esquecer do eu e trabalhar para ajudar o grupo, né, ajudar o outro. Aí eu até lembrei do videozinho que eu postei lá no grupo, né, de Madre Teresa de Calcutá, né? Lembrei logo de São Francisco de Assis, né? Você falou de Chico e lembrei da Madre Teresa, né, de Calcutá, mas da Irmã Dulce, né, e tantos outros que fazem um trabalho assim bonito em favor do próximo, né? A gente tem que ler bastante a respeito de cada um deles para a gente começar, né, entrar bem na mente e a gente começar a praticar isso, né? Nos dias de hoje a gente tem o Padre Júlio Lancelotti, né, com o seu trabalho tão bonito e assim, tão abençoado, né? Um homem à frente que exemplifica Jesus o tempo inteiro, né? Porque não adianta também a gente só ficar lendo Jesus, lendo. E fui para a rua, o cara lá, sei lá, tô na fila do mercado e vem um lá querer furar a fila e eu começo a discutir com ele, a brigar, a arrumar confusão. Quando eu vejo só, eu crio um tumulto desnecessário, né? Não que o cara esteja certo, ele está errado, mas eu tenho que agir de uma outra forma, né? Então, a gente construir um mundo de paz, né, a partir de nós mesmos, né? Exemplificando Jesus o tempo inteiro. Eu dei um exemplo assim simples, né? Mas pode ser até uma outra coisa. Eu acho que eu estou com pressa na rua e saio atropelando os outros, né? No meio da rua, caminhando. Se eu tiver de carro, eu vou desembestada. Então, assim, que a gente possa exemplificar, né, nos mínimos, em coisas mínimas, né, que não demandam muito esforço. Eu acho que isso é primordial. você lembrou de alguém muito importante que eu ia citar depois, que eu acho que a exemplificação maior desse ideal é Francisco de Assis, para aquele momento que ele tira até roupa, ele tira até tudo, ele tirou tudo que era aquela simbologia de estou tirando todo o desejo material de mim para me dedicar a servir. Eu acho que não é à toa que ele morre com as chagas de Cristo, eu acho que ele conseguiu chegar na exemplificação maior, foi mais próximo a chegar desse ideal crístico, né? Entre a gente. A gente pode fazer o nosso pouco de cada dia. Vou até dar um exemplo que uma vez eu vi ali na Praça da Cruz Vermelha, achei muito bonito, que uma mãe levou o filho para ajudar a distribuir comida para as pessoas na rua. Aí, sabe quando você olha assim, eu fiquei até emocionada, até os olhos até enchendo d'água, porque eu pensei, gente, eu sou muito grata hoje pela educação que eu recebi, principalmente por meus pais terem me dado a oportunidade de estudar. É porque tudo que eu tenho hoje, graças ao meu estudo. Mas eu fiquei pensando, gente, o que esta mulher está dando para o filho dela é tipo assim, ela está ensinando ele o prazer de servir ao próximo. Isso aí não tem herança mais bonita que... Não é dar milhões, não adianta você dar milhões para o teu filho,
deixar dinheiro assim para toda a tua geração nunca passar fome, se ele nunca tiver saciado essa fome espiritual, que é a que deve ser saciada. Se ele não tiver uma reta, sequer um sinal de que caminho certo trilhar para alcançar a evolução espiritual, né? Kátia, está muito quieta. Comentar alguma coisa? Não, Cris. Eu só estou ouvindo, estou sendo uma neófita aqui. Eu sou uma neófita, né? Estou ouvindo, estou aprendendo. E aí, dona Mercedes, vai continuar calada? Caladinha. Essas nossas amigas estão terríveis, né, Pri? Ficou só aqui, né? Mas tudo bem. Mas tem dias e dias, eu concordo. Tem dias que a gente está mais assim, está mais introspectivo, etc. Esse estudo de hoje, achei muito importante essa coisa da diferença entre personalidade e individualidade. Essa coisa do não ser como os dois irmãos. A gente não pode pedir, nem conscientemente, como ele falou, qualquer posição de nada, porque não há, a gente não tem, pedir posição é de uma ignorância terrível, porque a posição do Cristo foi de uma doação que para a gente seria insuportável. Para a gente seria totalmente insuportável. Só estar aqui já era, como ele mostrou aqui, uma doação incrível, de uma pressão astral. Por isso que ele ficou só 30 anos encarnado, porque não tinha como... E uma preparação de séculos ou milênios para poder encarnar. Porque é um mundo de uma psicosfera muito densa. Se já é hoje, imagine naquele tempo. Imagine um espírito daquela sensibilidade vivendo num tempo de homens tão embrutecidos ainda, tão bárbaros. Não que em certos nichos do nosso planeta a barbárie ainda esteja bem complicada, porque eu estava pensando sobre isso. Como o nosso planeta tem sociedades diferentes, tem sociedades que estão assim na vanguarda dos avanços sociais, da fraternidade, e outras ainda enfrentando guerras, enfrentando matanças, enfrentando chacinas. Quer dizer, ainda existem nichos, mas naquela época era quase todo o planeta era assim, então deve ter sido muito, muito... Eu também não vou dizer assim, foi penoso, mas é o Cristo, né? Ele, né, é o nosso governador, o nosso exemplo maior. Ele tinha todo um cabedal de capacidade para conseguir suportar isso daí. E tenho certeza que havia um exército de anjos à volta dele para ajudar isso. E esse exército de anjos, eu quero acreditar também que estão à nossa volta, nos chamando, querendo nos auxiliar a vencer a nossa grande batalha. Que a nossa grande batalha não é contra o mundo, nossa grande batalha é contra a gente mesmo, né? É contra essa nossa personalidade satânica que faz exigências, que nos chama sempre para estar ligado e preso a esse mundo só material esquecido, de que a gente está aqui com um outro propósito muito diferente daquilo que a gente vive, e a gente tentar não perder mais uma existência preso só a demandas da personalidade. Que a gente possa conseguir não perder de novo, mas sim, dessa vez, começar a trilhar um caminho de evolução espiritual mesmo, se desligando um pouco da personalidade. Gente, eu vou pedir, então, para a Pri, se a Pri não quiser comentar mais nada, para ela fazer a nossa oração, porque tem aqui um pouco mais de 4 minutos ainda de gravação para a gente fazer a oração e escolher o estudo da semana que vem. Pode ser, Pri? Pode. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja, né? Agradecer por essas energias benéficas que chegaram até nós, na nossa residência, e que essas energias benfazejas possam se espalhar em cada canto do planeta, por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, né? Os que estão nos hospitais, os irmãos que não têm um teto para se abrigarem, né? Que acabam ficando pelas ruas, aqueles irmãos que estão nos asilos, que estão nos orfanatos, todos os irmãos necessitados, Senhor, que eles possam sentir
essas benesses que chegaram até nós, que o teu amor possa envolvê-los, Senhor, e dar força para eles continuarem em suas caminhadas. Então, que possamos estar abençoados, que possamos, né, continuar abençoados durante a nossa semana e que possamos estar conectados com Jesus, com os benfeitores espirituais, porque eles estão sempre do nosso lado. Basta que peçamos ajudas, né? Jesus nos disse: pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, que estejamos conectados com o amor, com a paz, com a alegria, para vencermos as nossas dificuldades de cada dia. E assim, pedimos permissão para finalizarmos o Evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pri. Obrigado. Vamos separar aqui o nosso estudo da semana que vem. Evangelho aberto a esmo. Lucas 9, de 28 a 36, que é a transfiguração. E agradecer mais uma vez a participação de vocês aqui. E a presença de vocês é sempre um apoio muito grande, é um incentivo para a gente continuar fazendo nossas reuniões e fazendo nossos estudos. Obrigado do fundo do coração, gente, porque é um baita alento ter vocês aqui comigo. Eu é que agradeço por estar aprendendo sempre. Eu que agradeço. E que a nossa semana se desenvolva, né? Ainda sobre a influência do que a gente aprendeu, um pouquinho de luz que a gente consegue obter aqui nos nossos estudos aqui, que a nossa semana se desenvolva assim. Alguém quer comentar mais alguma coisa, minha linda? Não? Vamos na paz, então, de coração feliz? Com certeza. Então, minhas lindas, beijo no coração de vocês. Eu vou, então, Beijo para vocês. parar aqui e gravar.